Vamos para o bloco 2, que vamos dar continuidade na organização dos nucleotídeos apresentado a vocês até em questão. Então vamos destacar as suas particularidades. Ó. Quais as particularidades que ocorrem entre esses nucleotídeos? Então vamos ver o que eles têm de elemento para poder principalmente diferenciar quando é DNA e quando é RNA. A primeira diferença está no açúcar, que são as diferenças na pentose. Você tem que observar essa organização que vai apresentar no desenho para vocês. Ó. Olha como é que é legal para visualizar. Ó. Você compara, é um açúcar, né, chamado pentose, porque tem 5 átomos de carbono. Os carbonos se situam aqui no vértice deste anel. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então é uma pentose. Tá? A diferença que existe é que no carbono 2, comparado com este aqui, ó, que você tem a ribose, em que ele tem um radical hidroxila, aqui ele só tem um radical hidrogênio, não tem o oxigênio. Então ele perde um oxigênio, por isso que é falado que é citado para ele, ó, é uma ribose desprovida de oxigênio. Então esse é um nome bem legal, é um nome de definição química que marca, de fato, a diferenciação entre a molécula de DNA e a molécula de RNA. Tá? Tá destacando aí, ó, tá vendo? Ó? Os efeitos bonitinhos no evento para chamar bastante atenção de você qual é a diferença marcante entre os nucleotídeos. Esse aqui, o primeiro é o desoxirribose que está presente no DNA e este aqui é a ribose que está presente na organização nucleotídeos da molécula de RNA. Então tá aí, ó, a razão da diferença, que eu tenho uma ribose desprovida de um oxigênio. A fórmula é C5H10O4 e o outro é C5H10O5. Tá? Então isso aí vocês têm que guardar na memória de vocês. Ó. Quais as particularidades que ocorrem no nucleotídeo? Vamos ver a segunda casa. Diferença entre as bases nitrogenadas. Você pode observar aqui. Ó. Basicamente, como eu falei com vocês, a natureza brinca com 5 bases nitrogenadas para montar toda a diversidade de vida do planeta, né? Através de uma sequência que é conhecida como código genético. Então aqui você tem a chamada adenina, a guanina, citosina, timina e uracila. Quando isso aqui está aderido à pentose mais o ácido fosfórico, formando o nucleotídeo, então ela é chamada de adenina nucleotídeo, guanina nucleotídeo e assim vai. Tá? O destaque que a gente tem em relação a esse personagem aqui, ó, a relação da timina, que ela é exclusiva da molécula DNA. Não tem como você errar isso aqui não, viu gente? Isso aqui é muito importante, que os vestibulares cobram muito isso. O outro elemento é a uracila, que faz parte da organização exclusiva da molécula de RNA. Então, essa é a diferença marcante, né, que você consegue apontar beleza entre as diferenças de base nitrogenadas entre o DNA e o RNA, que está na timina, que é exclusivo do DNA, e uracila, exclusivo do RNA. Aqui, então, você mostra, né, pela organização também, outra diferença está na diferença espacial. A molécula de DNA ela é dupla hélice, tá? Tendo aqui, você sabe que isso aqui é um DNA também, principalmente pela dica, ó, ele está apontando a seta aqui, a presença de timina. Toda vez que tiver timina na organização, pode saber, isso só pode ser DNA. E aqui, o RNA, ele tem uma hélice simples, né, espacialmente falando, e a outra dica está aqui, ó, uracila. Se tem o radical uracila, pode saber, isso é exclusividade da molécula de RNA. Existe uma teoria que fala que a partir da uracila, né, ela poderia ter dado uma diferenciação em relação à timina e em relação à citosina. Porque a uracila é o composto mais simples que tem. Então, se ele sofrer uma metilação, né, tem um radical metil, ele se transforma em timina. E se ele sofrer uma amonização, né, o radical do amônio, né, o radical amino, né, então ele vai ter o efeito transformado em uma citosina. Os cientistas apontam que o primeiro ensaio molecular de controle, né, de uma atividade celular, ela em processo de evolução, poderia ser feita à base do RNA para depois evoluir para a molécula de DNA. A molécula de DNA, de fato, ela é muito mais sofisticada. Então, dentro de um mecanismo clássico de evolução, parte-se do mais simples para o mais complexo. É o que é esperado. Tá? Mas isso é um caráter de discussão. Como são classificadas, então, as bases nitrogenadas? Tem 2 grupos com relação à quantidade de anéis que a gente já apontou para vocês, dentro dessa proposta, né, de classificação. Se ela tiver dentro da sua geometria espacial duplo anel, ela é chamada de base púrica. Ok? Tem 2 anéis. Um anel hexagonal e um anel pentagonal. Se ela tiver apenas um anel nessa constituição, ela tem então a formação de um anel, então ela é chamada de base pirimídica. Então, se repara, só tem um anel hexagonal na constituição. Quem são os exemplos de base pirimídica? Citosina, timina e uracila. Quem são os exemplos de base púricas? Adenina e guanina. Chamando a atenção.
para esses dois elementos aqui. Ó. Timina é uma estrutura exclusiva da molécula de DNA e uracila é uma estrutura exclusiva da molécula de RNA. Os três representantes finais, citosina, adenina e guanina, se repetem em relação a essas moléculas. Tem tanto no DNA como no RNA. Seguindo aí, ó, como se organiza uma molécula uma molécula de ácido nucleico. Então vamos ver como é que é a sua organização clássica dentro da apresentação. Tá? Aí vem um texto também no estudo dirigido, é interessante que você trabalhe também com o efeito do lápis, aquela coisa, até para conferir isso como processo de revisão, que é bem bacana para vocês aí, e assegurar um estudo teórico prático, né, como é a proposta dos chamados textos modulados. Os nucleotídeos são ligados entre si por meio de radicais fosfatos ou ácido fosfóricos, formando longas chamadas cadeias, tá? Que são chamadas cadeias de polinucleotídeos. A curiosidade é destacar que os nucleotídeos, tá? Essa apresentação dos nucleotídeos aqui, tá vendo? As cadeias polinucleotídeos estão aí, ó. É a ligação do ácido fosfórico com o material do nucleosídeo, que seria a base nitrogenada, ligada a uma pentose, ok? Sendo que essas ligações são ligações de éster. Tá lá, ó. Apresenta uma grande quantidade, essa é a parte curiosa também, ó. Esses compostos, guanina, nucleotídeo, timina, nucleotídeo, eles são ricos em energia. Então eles têm uma grande quantidade de energia e que contribui para a realização de diversos tipos de processos de atividades metabólicas na célula. Ok? A cadeia de DNA, por exemplo, é uma cadeia que tem processo de leitura inverso. Tá? Ela monta-se daqui para cá e depois outra faz a leitura daqui para cá. Ela é invertida, tá? Na sua composição. E lembra que o corrimão da escada é formado pela ligação do grupo fosfórico, né, com a parte da pentose, e o degrau da escada é formado pelo pareamento das bases nitrogenadas, como a gente vai ver com mais de detalhe à frente aí. Então, dentro dessa organização das moléculas de ácido nucleico, está lá. Ó. A molécula de DNA ela se assemelha com uma escada de borracha, com uma torção em torno de um eixo central, tá? Formando o que a gente chama de uma dupla hélice. Enquanto que a molécula de RNA possui o que a gente chama de uma hélice simples. Seria, então, essa imagem apresentada para vocês aí, ó. De resgatando de novo. Isso aqui seria um corrimão de uma escada e o outro corrimão da outra escada aqui. Então ele tem uma dupla hélice. E aqui uma hélice simples. É o destaque aí para vocês. É a chamada geometria espacial como caráter diferenciador de DNA para RNA. Portanto, como é que se organiza uma molécula de ácido nucleico ainda nesse assunto? Vamos lá. Ó. No DNA, as fitas que estão na forma helicoidal, né, em hélice, ligam-se entre si através de combinações que são específicas, né, com relação a bases nitrogenadas. Essas ligações que se estabelecem na base nitrogenadas, na parte da química dela, são conhecidas como pontes de hidrogênio. Na figura deve destacar para vocês como é que se dá essa ilustração de pontes de hidrogênio. Está vendo? Ó? Entre a timina e a adenina você tem 2 pontes de hidrogênio, entre a guanina e a citosina, guanina e citosina, você tem 3 pontes de hidrogênio. Existe uma lógica no sentido de interpretação dessa imagem, que é o seguinte. Como eu tenho que o pareamento é sempre obrigatório de adenina com timina e de guanina com citosina, você tem uma leitura aqui que você não esquece mais, que é um macete. Ó, é Aguinaldo Timóteo com Gal Costa. Tá? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. É sempre assim. E outra coisa, é sempre uma púrica pareada com a pirimídica. Sempre uma púrica pareada com a pirimídica. Eu não posso parear púrica com púrica e não posso parear pirimídico com pirimídico. Tá? Que é uma regra de organização espacial dessa molécula aí. Aí tem um outro detalhe interessante que tem que chamar a atenção. Se eu tiver uma constituição de uma molécula de DNA, que 60% dela ela tem mais guanino que citosina do que timina adenina, por exemplo, se eu tiver 60% de constituição de base de guanina e citosina na constituição da molécula de DNA, 40% vai ser do pareamento em adenina e timina. Então essa molécula tem mais pontos de hidrogênio. Se eu inverter e colocar 60% de adenina e timina e 40% de citosina e guanina, repare que essa molécula vai ser menos ligada, vamos dizer assim, ela tem menos força de atração do que a primeira que eu coloquei vocês como exemplo. Tá? Porque a quantidade de pontos de hidrogênio aumenta o efeito da estabilidade da molécula. Tá?
de firmeza dela, torna ela mais estável. Está aqui, ó, o novo design dela, o pareamento, né, dos efeitos, como é que são colocados. A leitura é sempre feita da porção 5 linhas para 3 linhas. Existe um sentido de leitura obrigatório também, que a ciência chama atenção. A leitura não se dá de 3 para 5, mas de 5 para 3. Esses 5 linhas, 3 linhas, depende da posição do carbono situado na organização do nucleotídeo. Tá? Então, essa posição 5 linhas, 3 linhas, baseia o efeito de como ele está ligado, né, na molécula de DNA para desenhar a sua escada, né, do efeito do corrimão dessa escada aí. Esse detalhe provavelmente vai chamar mais atenção para frente. Viu? Quais os outros locais onde podem ser encontrados filamentos de DNA? Essa pergunta a gente vai para o próximo bloco e daqui a pouquinho eu volto para que você possa fazer uma revisão direitinho do assunto apresentado para vocês aí, tá? Aguenta a mão que eu estou voltando para o bloco 3.